Prontinho. Vocês puderem autorizar a gravação? Eu autorizo. Você autoriza, Júlia? Autorizado. Tá joia. Quer fazer a introdução, Júlio, antes de eu... Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo, pessoal. Conforme combinado na aula passada, né? Hoje quem vai comandar, quem vai passar o conteúdo principal para vocês vai ser a professora Samantha. Então ela preparou isso com muito carinho, muita atenção. E então vai ser aquele mesmo esquema, mais ou menos 50 a 60 minutos, talvez um pouquinho mais. Depois a gente abre novamente para as perguntas. Novamente, perguntas sobre o tema da apostila, perguntas sobre o tema dessa disciplina, tá? Às vezes surgiu alguma pergunta X no meio do caminho, tragam as perguntas, a gente vai para responder todas que vocês trouxerem, e principalmente sobre o conteúdo da apostila, né? A unidade 3 da apostila, perfeito? Perfeito. Ayrton, você levantou a mão, foi sem querer? Ou você Eu? quer falar alguma coisa? Não, Ayrton. Ah, o Ayrton. Talvez tenha sido. Foi sem querer, desculpa. Tá bom, imagina. Mesmo porque não pode levantar a mão, são as duas mãos no volante. Ele tá com alguém do lado. E aí, Júlio, você fica de olho no chat, que se alguém tá, eu Pode vou deixar. a apresentação. Boa noite, pessoal. Vou transmitir aqui. Tá entrando. Eu tô com duas telas, então eu continuo conseguindo ver vocês, tá? Então, mas assim, talvez eu não consiga ficar muito de olho no chat. Então, boa noite. A gente vai discutir um pouquinho aqui a unidade 3. Eu preparei uma apresentação, como o Dr. Júlio disse, com bastante carinho, com bastante cuidado para vocês. E conforme for surgindo as dúvidas, podem perguntar aqui ao longo da apresentação, tá? Bom, esse capítulo ele fala um pouquinho sobre história natural do câncer e a atuação da equipe interprofissional em todas as fases da doença. E a gente não tem como falar em história natural de uma doença e prevenção, né, e atenção primária, secundária e terciária em saúde sem falar de SUS. Eu trago para vocês esse documento que é extremamente importante, que é um plano de ações estratégicas para prevenção, para enfrentamento de doenças crônicas e agravos. O câncer, ele está nessa listagem de doenças crônicas e agravos não transmissíveis. E a gente tem um planejamento aí do Ministério da Saúde para esse período de 2021 e 2030, de ações, então, de enfrentar essas doenças. Quando a gente pega, né, quais são essas doenças, vocês vão ver aí, tem as questões cardiovasculares, malformações, doenças respiratórias, mas tem bastante, deixa eu pôr a ponteirinha aqui, bastante caso de câncer, tá? Que está aí nas medidas de foco do Ministério da Saúde, do SUS, para enfrentamento. Então, né, a gente que trabalha com, a gente é um pouquinho apaixonado por essa área, a gente acha uma área extremamente importante, por isso que eu acho essencial esse módulo de vocês que vão trabalhar com exercício físico. Bom, quando a gente pega, então, essas doenças crônicas não transmissíveis, olha quantas internações aí estão previstas, né? Então, 1,8 milhões de internação, e olha o quanto de gasto que vai gerar. Se a gente conseguir trabalhar com prevenção dessas doenças, o quanto que a gente também não tem de ganho em economia em saúde e economia de vida dessas pessoas também, tá? Então, esse enfrentamento dessas doenças e aí, o enfrentamento do câncer é extremamente importante da gente discutir e da gente trabalhar. Bom, quais que são essas metas, né? A gente, né, como profissionais de saúde, como Ministério da Saúde, tem metas em reduzir mortalidade por essas doenças crônicas e a mortalidade prematura. E aí que eles focam em alguns tipos de câncer bastante incidentes e alguns extremamente preveníveis, como câncer de colo de útero. Então, o Ministério da Saúde tem como meta
reduzir, por exemplo, 10% a mortalidade prematura por câncer de mama. Essa unidade 3 do módulo de onco, ele traz bastante coisa de mama, né? E no finalzinho da minha apresentação eu vou focar um pouco em relação a câncer de mama, que é a minha área de pesquisa, uma das minhas áreas de pesquisa, mas um dos cânceres, na verdade, o câncer mais incidente entre as mulheres aqui no nosso país. E a meta aqui também de reduzir 20%, por exemplo, a mortalidade por câncer de colo. Eu poderia ficar um dia inteiro falando de câncer de colo de útero, que é um câncer praticamente 100% prevenível, né? E aqui eles trazem também o foco nos cânceres do aparelho digestivo. Bom, quando a gente pensa em câncer, na verdade em qualquer doença, tá? Ela tem uma história natural, passível de prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Talvez vocês já tenham escutado falar disso. Nós, profissionais de saúde, devemos trabalhar em todos os níveis de atenção à saúde, tá? Então, o que é a prevenção primária? É reduzir risco, trazer medidas que vão diminuir a chance daquela pessoa desenvolver aquela doença, tá? Eu vou focar um pouquinho nisso. A prevenção secundária, a gente fala em diagnóstico precoce. Aqui a gente não está evitando, por exemplo, câncer, mas a gente vai trabalhar para que esse câncer seja diagnosticado o mais precocemente possível, que isso com certeza vai ter um impacto aí na sobrevida, na qualidade de vida daquela pessoa. E em prevenção terciária, a gente vai trabalhar com prevenção e tratamento dos agravos relacionados aos tratamentos para aquela doença que essa pessoa passou. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês mais para frente. Bom, quando a gente pega os indicadores e metas, né, daquele documento do Ministério da Saúde para redução de risco das doenças crônicas não transmissíveis, onde o câncer está dentro, vários itens aqui têm bastante relação com o trabalho de vocês que estão focando em exercícios, né, numa pós-graduação de fisiologia clínica do exercício. Então, a redução da obesidade, vocês estão vendo que está lá em cima, né? E a gente foca bastante isso nas nossas aulas. Na aula passada, o doutor Júlio falou, né, conversou com vocês, o doutor Fabrício também conversou com vocês da importância da redução da obesidade, do controle da obesidade como medida de prevenção de câncer, e depois do paciente ter câncer também, de melhora da sobrevida desse paciente. Toda a questão nutricional, né, aqui, o terceiro item, o aumento da prevalência de atividade física e de lazer para essas pessoas. Então, muitas dessas ações estão relacionadas com prescrição de exercício físico para a população de modo geral, e depois também, que a gente vai falar mais para frente, uma vez essa pessoa já teve câncer, a prática de exercícios físicos também melhorando os preditores aí desse tratamento. Bom, né, aqui esse documento ele não é específico para câncer, mas se a gente for focar no câncer, muitas dessas ações, elas são de controle de câncer. Então, mais uma vez, a redução da obesidade, a realização de exercícios, evitar consumo de alimentos ultraprocessados, não ingerir bebida alcoólica, não fumar, tá? Então, tudo isso vai ter bastante impacto aqui, a relação do câncer. Eu não vou focar hoje no câncer de colo, de útero, só vou fazer um adendo, que vocês viram que o documento fala bastante, e eu, né, quem me conhece, quem já teve aula comigo de saúde da mulher, eu falo que eu sou a louca do câncer de colo de útero, porque ele é o terceiro mais incidente nas mulheres no Brasil, e ele é um câncer praticamente 100% prevenível. Então, a gente está errando muito como sistema de saúde para isso estar acontecendo, tá? Então, aqui, nós, como profissionais de saúde, temos que ser formiguinhas aí, proliferadoras de informação de que o câncer de colo de útero ele é altamente prevenível, e a gente tem uma vacina disponível pelo SUS contra HPV que diminui em 70% a chance de uma mulher desenvolver câncer de colo de útero, tá? Então, essas medidas todas aí são focos, são as metas para redução
E muitas delas, se não todas delas, elas são medidas também de ação de controle do câncer. E qual que é a abrangência do câncer no nosso país? Esse documento aí, vocês já viram na apostila, na verdade a apostila, ela traz a estimativa 2020, e aí agora saiu a estimativa 2023, porque é um documento que ele é lançado periodicamente pelo Ministério da Saúde. Antes, até 2018, ela era a cada 2 anos, a partir de 2020, ela passou a ser a cada 3 anos, e ela prediz a incidência de novos casos de câncer por ano no Brasil, para cada um dos anos do triênio subsequente. Então, a estimativa 2023, ela prediz a incidência de casos novos de câncer para 2023, 24 e 25. A estimativa, ela traz que no Brasil, de modo geral, a gente vai ter, por ano, cerca de 704 mil novos casos de câncer no nosso país. Tá? E aqui, a incidência entre homens e mulheres. Esses são os 10 cânceres mais incidentes. Eles não colocam nessa incidência o câncer de pele não melanoma, porque ele é muito incidente, ele estaria sempre em primeiro, né? Mas com exceção do câncer de pele não melanoma, a gente vê aí câncer de mama, 73 mil novas mulheres por ano sendo diagnosticadas com câncer de mama. E o de próstata, cerca de 71 mil. Eu quero que depois vocês façam um exercício aí, interno para vocês, que vocês peguem a estimativa 2023 e compare com a de 2020. Em 2020, por exemplo, câncer de mama eram cerca de 64 mil novos casos. Em 3 anos, a estimativa aumentou quase 10 mil casos novos por ano. Então, né, a gente tem tido, sim, cada vez mais casos de câncer na nossa população, e por isso que oncologia é um tópico essencial de qualquer pós-graduação de saúde, e ela é essencial nessa pós-graduação que vocês estão fazendo. De novo, nessa linha do tempo, né, como que nós, profissionais de saúde, podemos atuar nesses 3 níveis de atenção, pensando em oncologia, em prevenção primária, em diagnóstico precoce e em prevenção terciária. Bom, lendo essa linha de contato, o ponto divisor de águas aqui é o diagnóstico, né? Se a gente for trabalhando com prevenção, antes do diagnóstico, e aí são aquelas políticas de diminuição de risco e diagnóstico precoce. Tá? Então, se a gente for trabalhar aqui antes do diagnóstico, a gente vai estar trabalhando com prevenção, que na verdade, né, a gente conversou, né, Júlio, a gente prefere falar em diminuição de risco em vez de prevenção, porque infelizmente, quer falar, Júlio? Exato, só concordando. Infelizmente a gente não consegue ainda prevenir 100% a grande maioria dos casos de câncer, e o diagnóstico precoce, tá? É importante vocês diferenciarem que é essa prevenção primária e a prevenção secundária. E quem que está lá? Quem que é responsável por isso? Todos nós, tá? Desculpa se tiver alguém de alguma profissão que eu não incluí aqui, caberia mais diversas bolinhas aí nesse organograma. A gente tem que ter as nossas medidas, né, os nossos focos, as nossas metas centrados no paciente, de maneira interprofissional, pensando em promoção de saúde e prevenção ao câncer, ou redução de risco de câncer. E aí, né, falando especificamente em exercício, eu trago aqui para vocês a recomendação, né, da Sociedade Americana de Câncer, que traz, né, primeiro, a questão da obesidade, de evitar a obesidade, tentar manter esse peso adequado, a questão da prática de exercícios físicos, de 150 a 300 minutos de moderada intensidade, ou de 75 a 150 minutos de intensidade vigorosa, e equilibrando com exercícios resistidos,
A questão nutricional aqui bastante importante, então a gente tem né, aí na mídia, não sei se vocês estão vendo diversos artistas aí sendo diagnosticados, por exemplo, com câncer de intestino, que está bastante relacionado com questão alimentar, então tem sido bastante discutido aí, evitar açúcares, enfim, né, evitar o consumo de álcool e evitar o tabagismo, tá? Eu vou fazer uma paradinha aqui, né, o Júlio não sabe que eu fiz isso, eu quero que o professor Júlio opine um pouquinho sobre, tá rindo, né? Sobre essa recomendação. Eu vim falando desde o começo da disciplina. É uma recomendação. Eu acho que a Samanta pegou porque a gente já teve uma conversa separada, que eu tenho alguns pontos de conflito com a American Cancer, desculpa, com o Colégio Americano. Por quê? Porque ele traz, eu falei na última aula também, pontos muito isolados, e aqui ele trouxe um termo que a Samanta falou, que eu vivo batendo nele, que eu odeio publicador e pesquisador utilizar, que é atividade física leve, moderada e intenso. É muito subjetivo, e nós falamos na última aula, né? Dentro da pesquisa, a gente consegue eliminar essa subjetividade. Quem procura um pouquinho mais profundo no American College vai ver que ele fala assim, não, atividade leve é atividade até 4 metros, moderada, ela é de 4 a 6 metros, intensa acima de 6 metros. Perfeito, show! Só que para o paciente oncológico, a maior parte deles, durante o tratamento, tem entre 4 e 6 metros de VO2 máximo. Então, o que seria moderado, em teoria, nessa recomendação, para o paciente já é VO2 máximo, ou VO2 pico. Então, essa recomendação ela fica aquém do que a gente poderia fazer em termos de recomendação de exercícios físicos. Vou passar o slide, você continua opinando. É rapidão, só para terminar. Não, é que eu quero que você opine sobre isso. Ai, peraí, deixa eu ver o slide. Exercício... Essa que você me pegou mesmo, menina. Eu peguei lá do site deles. Exercícios de lazer, esportes... Ai, eu não quero falar sobre isso. É polêmico, porque eu me coloco... Exato, mas acho que a gente tem que trazer essa discussão, né? Porque qualquer um que pare e lê isso aqui, pessoal, olha, modalidade, né? Caminhada. Eu posso fazer uma caminhada intensa. Se eu tenho 6 metros de VO2 máxima, ela não é uma intensidade moderada, é uma intensidade máxima. Para quem não tem noção, 6 metros equivale a uma caminhada, aí é uma caminhada rápida, 7 por hora. Mas a 5 metros, eu estou fazendo uma caminhada 6 por hora, que é muito tranquilo para alguém fazer, assim, para alguém saudável. Mas não é moderado para um paciente que tem um consumo baixo de oxigênio. Então, essas recomendações a gente tem que olhar com muito cuidado. Tem a recomendação legal, orientou. Agora, o que quer dizer isso? Eu tenho um amigo que costuma falar, a gente não pode ter uma leitura ingênua. Ler e acreditar 100% no que está aqui. A gente tem que interpretar. Deixa eu ver os vigorosos aqui, que legal. Futebol, vou dar um exemplo bem bobo. Eu posso jogar futebol de uma maneira nada intensa. Eu posso ficar no gol, eu posso ser aquele cara que fica esperando a bola chegar no pé, eu posso ser um cara que está só se divertindo ali. Não, as intensidades, elas são relativas. Atividades em casa. A maior parte das atividades de casa, pessoal, a maior parte das tarefas, não passam de 4 metros, tá? A maior parte das tarefas. Então, não dá para falar que tem muitas... Digging, o que é digging? Eu não vou lembrar, mas, por exemplo, eu estou carregando algumas coisas. Coisas pesadas, a gente carrega por alguns metros. A gente não fica carregando são 75 minutos por semana coisas pesadas, né? Que é o que ele recomenda. Então, as recomendações ficam muito aquém do que a gente conseguiria fazer dentro do exercício. Quem trabalha, quem pretende entrar na área de pesquisa, pensa muito sobre isso, porque eu acho que é muito leve, é muito leviano as sugestões. Perfeito. Desculpa te colocar na fogueira, mas é isso. Mas eu queria trazer exatamente essa discussão. A gente tem que... isso a gente vai pegando com experiência também, né? Mas, assim, é importante desde cedo a gente entender isso como profissional de saúde. Uma coisa é você ler um artigo, uma recomendação, e outra coisa é você tomar aquilo como uma verdade absoluta, né? Então, assim, a avaliação do paciente, e eu brinco muitas vezes com meus residentes, falo assim,
tem muito paciente que não lê o livro, né? Ele não é nada daquilo que se encaixa naquele quadro. Pode falar. E aí, só pensando para quem trabalha com paciente oncológico, educador físico vai trabalhar dentro do hospital com paciente oncológico. Qualquer atividade moderada para o paciente estar hospitalizado é muito intensa. Então, qualquer recomendação dessas que estão descritas aqui já não valem para o ambiente hospitalar. Perfeito. Perfeito. Só queria trazer exatamente isso, porque muita gente, às vezes, a gente pega um guideline e acha que, né, e vê aquilo como uma verdade absoluta. Lógico, né, ele é feito com especialistas, enfim, mas a gente tem que ter bastante discernimento na hora que a gente vai trazer aquilo para a nossa prática clínica. A gente tem que saber avaliar, né, e aí, por isso, a gente precisa entender de tudo, né, de fisiologia, de epidemiologia, para conseguir trazer isso e jogar para o nosso paciente. Outra coisa importante, né? Tem vários determinantes psicossociais e ambientais também que vão impactar na capacidade aqui da pessoa, né, do cliente, que vocês estão atendendo, de realizar essas atividades, né? Então, onde que essa pessoa mora, quais... às vezes, eu falo, às vezes a pessoa trabalha, sei lá, 8, 9, 10 horas por dia, pega 2 horas de ônibus para ir e voltar do trabalho, e ela tem essa limitação econômica, socioeconômica, né? Às vezes a pessoa mora numa situação, vive em situação de rua, mora em lugar que não tem esgoto. Então é importante a gente pensar, e eu, assim, né, eu tenho muita mentalidade do SUS, porque desde como eu conheço como fisioterapeuta há 20 anos e eu trabalho no SUS, a gente tem que entender dessa questão socioeconômica, cultural, tá, e ambiental, em que essa pessoa que a gente está orientando, que a gente está tratando, se enquadra. Bom, pensando em estratégias para controle do câncer, dentro daquela linha do tempo, a gente tem que pensar em medidas de promoção de saúde, prevenção de agravos, o diagnóstico precoce e o tratamento, após o tratamento, a reabilitação e também, eventualmente, esse paciente ele pode chegar em cuidados paliativos. É importante a gente integrar as nossas ações, pensando em todas essas fases. E aí, né, é extremamente importante a gente entender de epidemiologia, e aí, lógico, né, a gente trabalha com onco, porque o câncer são diversos cânceres diferentes, às vezes numa mesma localização, no mesmo órgão, né, então, entender a epidemiologia do câncer é bastante complexo, porque são diferentes tipos de câncer, e saber avaliar a clínica daquele paciente, né? Como que tá? Aquilo que o Júlio sempre falou para vocês desde o começo, que a avaliação é essencial, tá? Então, a gente pode pensar em estratégias aí para identificar esses fatores de proteção, de risco, de prognóstico, e depois do diagnóstico, né, do que o paciente está passando por algum tipo de tratamento, selecionar qual que é a melhor opção de cuidado para aquele paciente. Isso aqui também faltou colocar lá no drive de vocês, depois eu vou colocar esse PDF da Organização Mundial da Saúde, tá pequenininho, eu vou ampliar, porque é muito interessante, ele traz aí em vermelho o que são fatores de risco, e em verde, que são fatores protetores para diferentes tipos de câncer. Né? E vejam, né, muitos deles são relacionados à prevenção da obesidade e ao sedentarismo. Né? Então, vocês vão ver vários desses verdinhos têm a ver com a ausência de exceção de gordura, ou seja, prevenção da obesidade. Então, daí a importância da gente trabalhar com exercício físico na população em geral, pensando em medida de controle de diversos tipos de câncer. Tá? Depois eu passo esse PDF aí para vocês, eu estou deixando aqui para elucidar. Quando a gente fala em prevenção, então, antes do diagnóstico, a gente tem a prevenção primária e a prevenção secundária. A prevenção secundária, então, seria evitar fatores de risco, evitar a exposição. Tá? Então, quando a gente fala em prevenção primária, é exatamente isso. O que a literatura traz para a gente? Né? O controle do tabaco relacionado a diversos tipos de câncer, mas eu quero fazer, né, mais uma vez o paralelo para obesidade
e inatividade física. Tá? Então, daí a importância, mais uma vez, do exercício físico. Aqui é um outro documento mostrando a mesma coisa, a questão do tabagismo, primeiro, mas aqui é a inatividade física e o sobrepeso e a obesidade. A gente tem na literatura, né, que a atividade física regular, moderada ou intensa, pode reduzir de 10% a 24% o risco de câncer. E esse trabalho aqui é fantástico, eu coloquei lá na classe de vocês, né, que ele é sobre exercise and the hallmarks of cancer. Vocês viram a aula do Fabrício, espero que tenham visto. Se não viram, vocês vão voltar lá, porque ele falou um a um esses hallmarks do câncer. E esse artigo, ele traz aqui o quanto que o exercício físico, que já tem definido na literatura, como que o exercício físico ele vai atuar em cada uma dessas alterações. Então, bem rápido, né? A gente tem os hallmarks do câncer, uma inativação dos genes supressores tumorais, uma ativação dos oncogenes, ativação à invasão e à metástase, a imortalidade da duplicação celular, a indução da angiogênese e a resistência à apoptose. E aqui o artigo traz, né, o que tem de evidência, então, por exemplo, aqui na questão da ativação dos genes protetores, a questão da relação com o IGF-1, em relação também à ativação da proteína P53 para inativação, para ativação dos genes supressores tumorais, isso relacionado com o exercício, a questão da ativação, né, da proteção aqui, dessa capacidade de invasão das células e de ocasionar metástases, também induzida por exercício. O único dos hallmarks que eles não ainda encontraram, pelo menos aqui esse artigo não cita, em relação ao exercício, é que eles não conseguiram comprovar ainda a ação do exercício na questão da ativação ou inativação da telomerase, tá? Se vocês não viram a aula do Fabrício, vocês vão ficar um pouquinho, né, com difícil de entender isso. Então, eu sugiro que revejam ali para entender melhor. E aqui também o exercício físico ajudando nessa questão da inativação da apoptose, da morte celular, né? Então, fazendo com que essas células, sim, aumentem a morte celular, e isso vai diminuir a duplicação. Então, esse artigo é bem legal, que ele esmiucia biologicamente, fisiologicamente, a ação do exercício nesses hallmarks do câncer. E entender de oncologia, né, se eu falar dentro várias coisas que vocês precisariam estudar, os hallmarks do câncer são coisas essenciais que a gente precisa focar um pouquinho, eu não falo perder tempo, mas ganhar um pouquinho de tempo, entendendo um pouquinho melhor essa sequência, tá? Então, o que é o exercício, né? Na verdade, não é só exercício, eu repito, e o foco desse capítulo também é a questão da atuação interprofissional, então, o exercício, a alimentação balanceada, tudo isso vai ajudar a reduzir de 19% a 30% de casos de todos os tipos de câncer, tá? Aqui, mais uma vez, um documento mostrando, né, a importância tanto da prevenção, da redução da gordura corporal, quanto da realização de atividade física para prevenção do câncer. E aquilo, né, quando começar ontem, né, e como começar fazendo alguma coisa, mantendo-se ativo, como maneira, rotina de vida, e aí sim, né, o ideal é ter um profissional acompanhando por uma prescrição de exercícios físicos. Então, a gente está falando de exposição, que é a prevenção primária, e é importante vocês entenderem o conceito de prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Na verdade, né, a gente fala em rastreamento e diagnóstico precoce. Ou seja, é tentar diagnosticar o câncer o menos avançado possível, tá? Então, a gente está falando de prevenção secundária,
essa pessoa já tem câncer e a gente está falando em detecção precoce. A gente pode detectar precocemente ou com medidas de rastreamento, então tem cânceres que têm rastreamento, ou seja, aqueles exames que a gente faz de tempos em tempos, na tentativa de diagnosticar o mais precoce possível, e tem cânceres que não existe rastreamento eficaz, né? E aí é importante a pessoa, a população e os profissionais de saúde entenderem quais são os sinais de câncer. Mais uma vez, eu estou trazendo aqui o caso das artistas. Não sei se vocês viram as entrevistas da Preta Gil, por exemplo, falando do câncer de intestino que ela teve. Ela fala que ela ficou durante muito tempo tendo fezes em fita, ou seja, né, as fezes achatadas, sangue nas fezes, e achava normal, tá? Ela não conseguiu identificar aqueles sinais, nessa loucura do dia a dia. Então, um câncer que não tem rastreamento, a gente fala em detecção precoce mediante sinais. É importante vocês saberem diferenciar isso daí. Tudo isso antes do diagnóstico, tá? Mas o meu paciente, né, a pessoa que eu estou treinando, teve um diagnóstico de câncer. E agora? Para onde ir? O que fazer? Tá? Então, a gente vai pensar, então, em medidas de prevenção terciária, ou seja, pré-habilitação e reabilitação daquela pessoa, com uma equipe interdisciplinar para que ela tenha o menos disfunções possíveis relacionadas àquele tratamento. O tratamento do câncer, ele pode ser, né, multimodal, então cirurgia, rádio, químio, terapias-alvos, terapias hormonais e imunoterapia. Eu vou dar o exemplo do câncer de mama, então, que ele é o mais incidente na população feminina, né, que a gente espera aí quase 74 mil novas mulheres sendo diagnosticadas por ano. É muita gente. E aquilo que eu falo, mesmo se vocês não forem trabalhar com oncologia, vocês vão pegar, né, vão trabalhar com pessoas que já tiveram câncer. Ou vocês vão estar atendendo uma pessoa e ela vai ser diagnosticada com câncer. Ou, eventualmente, alguma pessoa da família de vocês vai ter câncer. Então, é muito importante entender sobre a oncologia. Se a gente vai pegar, né, naquela história natural, nesse exemplo, quais são os fatores de risco para câncer de mama? O primeiro é ser mulher, porque câncer de mama também dá em homem, e a incidência vai aumentando com o decorrer da idade. Ele está muito relacionado ao estrogênio. Então, antigamente, as mulheres engravidavam, tinham vários filhos, né? Então, não tinha tantos ciclos de estrogênio ao longo do ano, ao longo da vida. Então, quanto mais ciclos menstruais, né? Quanto mais exposição ao estrogênio essa mulher tiver, maior o risco de câncer de mama, tá? Pensando em prevenção primária, gente, o que a gente consegue mudar aqui como medida de saúde pública? Nada, né? A amamentação protege. Se ela tiver um filho, a gente pode trabalhar com prevenção, com estímulo à amamentação. Anticoncepcional e reposição hormonal, a depender do tipo, pode aumentar um pouco o risco também. Algumas questões também que não são modificáveis. O que eu quero falar, né? Aquilo que a gente falou desde o começo, né? Redução de risco de câncer com algumas medidas. A gente consegue prevenir, a gente consegue mudar todos os fatores de risco? Não. Tá? Então, é importante só a gente chegar, porque às vezes o paciente fala, mas eu fiz tudo, eu faço exercício, eu como bem e eu tive câncer. Porque tem as questões que a gente não consegue mudar, tá? E as questões que a gente consegue mudar, que a gente consegue intervir, como obesidade, consumo de álcool, tabagismo, sedentarismo aqui, esses sim são fatores modificáveis, tá? Então, pensando em prevenção primária, redução de risco, nesse caso, a gente conseguiria trabalhar aqui. Prática de exercícios físicos, alimentação saudável, os dois juntos vão cursar também com controle da obesidade, não beber, não fumar, e se ela engravidou, amamentar. Aqui tem os prós e os contras aí dos anticoncepcionais, né, e da reposição hormonal, mas basicamente aqueles itens ali em cima. E aqui sim, né, o exercício físico como um importante preditor, aí, um importante item para prevenção, para redução do risco do câncer de mama.
Pensando em prevenção secundária, tem um rastreamento, que ele é feito com a mamografia, tem uma divergência aí de recomendação do Ministério da Saúde, não vou me aprofundar aqui, né? O Ministério da Saúde recomenda que seja feita dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que seja feita a partir dos 40 anos, todos os anos. Tem os prós e os contras, depois quem quiser, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas isso aqui seria o rastreamento. Já teve o câncer, identificar ele o mais precocemente possível. E aí, voltando lá na linha do tempo, o tratamento. Um paciente de câncer de mama pode fazer cirurgia, pode fazer químio, pode fazer rádio e em diferentes sequências, químio antes, cirurgia, ou cirurgia depois químio. Se tem indicação de rádio, geralmente é depois da cirurgia. Se tem indicação de químio e rádio, a químio é antes, depois a rádio. É importante a gente saber disso para as nossas medidas, né? Para a nossa habilitação, pré-habilitação e reabilitação, tá? Aqui as indicações, e a depender, essa paciente, além de todas essas terapêuticas, ela ainda pode fazer uma terapia-alvo, que é uma medicação focada para um determinado tipo de câncer de mama, e terapia hormonal, tá? E todas elas associadas vão trazer as suas sequelas que a gente precisa intervir. E que momento intervir, né? Se a gente não conseguiu prevenir, a gente vai intervir idealmente desde o diagnóstico, que é o conceito de pré-habilitação. Não sei se já ouviram falar. Tá? O que é pré-habilitação? Teve um diagnóstico, antes do primeiro tratamento, eu vou melhorar essa pessoa. A pré-habilitação, geralmente, ela tem diversas vertentes. Tem a vertente de condicionamento físico, cardiovascular, principalmente. Componente nutricional, melhorar a nutrição. A psico aqui ajudando nesse enfrentamento e parar de fumar. E aqui, como é um estudo, né, sobre câncer de mama, a pré-habilitação da funcionalidade do membro superior dessa paciente, tá? Aqui, esse aqui é focado para aquela região onde a paciente vai operar. Dá para fazer pré-habilitação com todo mundo? É fácil? Infelizmente, não é fácil, tá? Esse estudo aqui é interessante, que ele traz uma indicação, uma recomendação de estratificação de risco para aquelas pessoas que precisam mais ou menos de pré-habilitação, né? Então, idealmente, a gente deveria, assim que essa pessoa foi diagnosticada, fazer uma avaliação funcional e aqui ver, né, o que aquela pessoa está precisando, quanto que ela está debilitada, para a gente conseguir melhorar ela, para quando ela for fazer o tratamento, ela não decair tanto, tá? Então, a ideia é essa, você está aqui num baseline, melhorar o condicionamento, para quando for ter aquela queda pós-tratamento, ela não ficar tão debilitada. Esse é o conceito de pré-habilitação, tá? Aqui esse é o gráficozinho que mostra exatamente isso que eu falei. Olha a quantidade de novos estudos que têm sido publicados a partir de 2000. Olha a curva, tá? De pré-habilitação e a grande maioria em oncologia. Parece fácil, mas na prática é difícil, né? Às vezes a gente não consegue nem reabilitar o paciente, quiçá tá com esse paciente antes do tratamento. Então, a gente tem várias barreiras, né? Institucional, psicossocial, aquilo, às vezes o paciente não tem dinheiro nem para ir fazer a avaliação pré-anestésica, quiçá para ir fazer exercício. A adesão, tá? Vai depender de uma avaliação. Mas a gente pode ter alguns facilitadores. Primeiro é mudar o paradigma, né? Então, será que não é mais rentável para o serviço de saúde pré-habilitar esse paciente e ele retornar mais rapidamente para suas atividades laborais? Enfim, a gente tem que começar a estudar cada vez mais disso. As novas tecnologias, hoje com a questão, né, a pandemia trouxe bastante isso, do online, será que isso não facilita? E mostrar, né, já tem alguns estudos mostrando custo-efetividade, ou seja, que a gente pré-habilitar, o custo que tem da pré-habilitação diminui depois o custo com a reabilitação, tá? Talvez, né, seja futuramente mais plausível do que é hoje, porque hoje ainda não é tão plausível. Então, o ideal seria, então, mediante o diagnóstico,
né, a gente, nesse inteirinho que o paciente tem que fazer os exames pré-anestésicos, se é no SUS, ser regulado para o sistema lá, né, e depender da localização, tem um sistema de regulação, essa seria a oportunidade para a gente fazer a pré-habilitação. E esse estudo aqui do INCA avaliou que, em média, a gente tem um intervalo entre o diagnóstico e o primeiro tratamento oncológico de 63 dias. Então, a gente tem bastante tempo, pensando em câncer, né, para pré-habilitar. A gente tem que tentar romper todas aquelas barreiras, tá? Então, aqui é um organograma, né, uma indicação. Vocês viram que vários desses slides foi feito em parceria com a Anke Bergman. A Anke Bergman, para quem não conhece, é uma físio maravilhosa do INCA, uma das pessoas que mais publicam em oncologia no Brasil e no mundo, tá? E ela traz, né, um organograma aqui, que a gente poderia fazer uma avaliação, avaliar a funcionalidade, a questão cardiorrespiratória, sintomas, qualidade de vida, nível de atividade física, e que nem aquele estudo do triangulinho, né, a gente estratificar o paciente que precisa ou não de uma intervenção de pré-habilitação mais focada. E assim, mediante essas barreiras de custo, de acessibilidade, pelo menos esses pacientes que estão mais necessitados, a gente trazer para pré-habilitação. Eu sei que o INCA está fazendo um estudo maravilhoso de avaliação de instituição de um programa de pré-habilitação lá, tá? A atividade física, o exercício físico é uma potente intervenção aí na pré-habilitação, né? E aquilo, pensando em todo aquele contexto biopsicossocial, tentar trazer para a realidade daquela pessoa a forma que ela vai ter de aumentar o nível de exercício durante essa fase. Certo por aqui? Bora lá. E aí, esse paciente, então, né, vai passar para o tratamento. Beleza, Patrícia. E aí, ele pode passar por diversos tratamentos. Vocês viram lá, né, lá no comecinho, que a gente vai ter milhões de internações aí por câncer no nosso país, e muitas vezes é devido à cirurgia. E falar em cirurgia, né, é falar em ERAS. ERAS vem de Enhanced Recovery After Surgery. Se vocês entrarem nesse site aqui, no ERAS Society, vocês vão ver diversos guidelines de aceleração de recuperação pós-operatória. Bom, o ERAS, ele traz medidas pré, intra e pós-operatória. No pré-operatório, eles trazem bastante a questão da pré-habilitação. Então, qual que é a ideia? Que esse paciente se recupera o mais rápido e melhor possível da cirurgia. Então, no pré-operatório, tem a questão da pré-habilitação, e aqui, de modo bem geral, tá? O que é preconizado pelo ERAS? Não ficar em jejum prolongado, ou seja, abreviação do jejum, não ficar fazendo preparo de intestino, mesmo se a cirurgia for intestinal, não precisa colocar o paciente no soro. A abreviação do jejum consiste em o paciente tomar líquido sem resíduo, hipercalórico, até 2 horas antes da cirurgia, profilaxias adequadas de trombose e de infecção. No intraoperatório, cirurgia menor possível, tentar deixar a temperatura o mais normal possível, evitar tubos drenos, tudo que possível. Pode falar, Janaína. Ah, não. Ô, Júlio, você consegue liberar? Tem alguém tentando entrar. Evitar aquecer demais o paciente ou resfriar, evitar tubos, drenos, enfim, tá? Tudo, o menos é mais, o mínimo possível. E no pós-operatório, reintrodução precoce da alimentação, profilaxia adequada de náuseas e vômitos, analgesia adequada e deambulação, mobilização ultra precoce, tá? Então, a gente vai tentar reabilitar. E assim, a gente só consegue mobilizar, levantar, andar com esse paciente o mais precocemente possível se todo o resto estiver feito. A dor controlada, esse paciente não estiver vomitando, o intestino está funcionando, enfim. É uma sequência de ações para que esse paciente se reabilite o mais precocemente possível. E a gente tem que, né, aí geralmente é o fisioterapeuta
que vai trabalhar essa questão da mobilização ultraprecoce. Se vocês entrarem ali no site, ela seu site, eu só printei aqui o título de diversos guidelines para diversos tipos de câncer. O ERAS não é só para câncer, tem outros tipos também, tá? Aqui são os que eu trouxe para vocês de câncer. Aqui eu também vou colocar lá para vocês, é meu dia a dia, é a adaptação do ERAS para a enfermaria ginecológica que eu trabalho, então é o nosso protocolo de manejo, né, desses pacientes, peri e pós-operatórios. Aqui, esse primeiro é a publicação da médica, e aqui embaixo é a publicação da físio, tá? No nosso guideline, só para fazer um paralelo, né, uma citação, no nosso protocolo lá da instituição, as nossas pacientes sem condições clínicas são liberadas a levantar 6 horas depois da cirurgia. Bom, o ERAS é europeu, a gente não é Europa. Então, algumas tecnologias que tem na Europa, infelizmente, não temos aqui na América Latina, tá? Então, esse grupo da UFMT, de pesquisadores, fez uma adaptação do ERAS para a realidade da América Latina, que é o projeto Acerto, que ele vai trazer exatamente aquelas vertentes do ERAS, mas os protocolos são baseados no que a gente tem aqui, tá? E a questão aqui da fisioterapia mantém a questão da mobilização ultraprecoce. Ideal, então, é a gente prevenir complicações cardiopulmonares, prevenir o ilho paralítico, os eventos tromboembólicos e a questão da atrofia muscular e perda de massa magra. Para finalizar, vou trazer um pouquinho do câncer de mama, tá? Eu coloquei lá alguns artigos da nossa equipe de pesquisa no class de vocês, porque algumas dúvidas às vezes ficam, né? Então, no pós-operatório de câncer de mama, na verdade, câncer de mama, quando começar a atender essa paciente, o ideal seria na pré-habilitação, se não possível, o ideal já é durante a internação, tá? Fisioterapia precoce, a gente já tem evidência, a gente tem revisão sistemática da Cochrane desde 2010, já mostrando a importância e a segurança da fisioterapia precoce em comparação à tardia. Precisa limitar até a altura do ombro, o braço? O que a gente tem de evidência? Não precisa limitar até a altura do ombro. A gente vai limitar o movimento de forma que a gente não tensione a incisão cirúrgica. Então, a gente tem esses dois estudos. Esse primeiro aqui é da Unicamp, olha, gente, 2004. Eles compararam exercícios livres, ou seja, a paciente podia levantar desde que não sentisse tracionar a incisão cirúrgica desde o pós-operatório recente, comparando com limitar até 90 graus. Não deu diferença na incidência de deiscência seroma, ou seja, não é isso que vai fazer abrir os pontos. Então, eu sempre falo, por que 90 é seguro e não 80 e não 100? Às vezes é 100 para uma paciente e é 70 para outra, a depender de onde está a incisão, do quanto está tracionando. Então, o exercício livre não é forçar a DM máxima de forma a tracionar, mas a nossa orientação atual pode levantar o braço desde que não sinta tracionar a incisão cirúrgica. Pode falar, Júlio? Botão errado, eu ia aplaudir. Ah, tá, maravilha. Certo? E aqui, o de baixo, a gente aplicou, eu não estava aqui, né? A equipe lá da Unifesp, nessa época eu não estava, aplicou um protocolo de exercícios livres, comparando precoce, ou seja, desde o dia seguinte à cirurgia versus depois da retirada do dreno, e não deu diferença também de incidência. Então, desde 2010, quando eu comecei lá na Unifesp, a gente não limita mais movimento até a altura do ombro. Nenhum desses estudos tinham incluído reconstrução, tá? O INCA ainda tinha um pouquinho de receio. Olha a maravilhosa da Anke Bergman aqui. Aí o INCA não dá para brincar com o INCA, né? Enquanto a gente faz estudo com 30, 40, 60, sei lá, 100 pacientes, eles fizeram um estudo com quase 500 pacientes, também comparando exercício livre versus limitados, e não deu diferença de incidência de deiscência, necrose, seroma, de nada.
como a amostra foi gigante, eles estratificaram por tipo de cirurgia. Então, será que na masté dá? Não. Quando esvazia a axila, dá? Não. Nenhum tipo de cirurgia deu diferença. Então, assim, mais do que nunca, a gente não precisa daquele número fixo de 90 graus, tá? Esses estudos não tinham incluído reconstrução. Aqui, esses 2 estudos aqui, esse e o próximo, depois eu passo o próximo, achei que eu tinha colocado só o título, foram minha tese de doutorado. Como que era o nosso protocolo antes? O cirurgião plástico não deixava a gente liberar livre desde o dia seguinte à cirurgia, os pacientes de reconstrução, porque realmente não tinha evidência, então elas ficavam limitadas por 30 dias. Então, aqui eram pacientes, nesse trabalho, pacientes que fizeram masté e colocaram implante, então reconstrução com implante. A gente começou, os cirurgiões plásticos não deixaram a gente liberar amplitude livre desde o dia seguinte à cirurgia. Então, o que a gente fez foi um estudo randomizado, onde metade das pacientes ficavam com a movimentação restrita até a altura do ombro por 30 dias, e metade a gente liberou mais cedo, com 15 dias a realizar a amplitude livre. E a gente avaliou também a incidência de complicações cicatriciais, não deu diferença. A gente também comparou a resolução daquela complicação. Então, por exemplo, se a paciente já estava com deiscência e caía no grupo livre, ela ia para o livre. Demorou mais para fechar os pontos? Não. Tá? Então, o exercício não impactou a cicatrização. E as pacientes que a gente liberou mais cedo o exercício livre, ou seja, não limitado até a altura do ombro, ela recuperou mais rápido da dor, da amplitude de movimento e da funcionalidade em comparação ao grupo que ficou limitada por 30 dias. Então, a gente concluiu que foi seguro e benéfico liberar a DM livre com 15 dias. Aqui é o outro braço, né? Foi uma outra publicação. Então, aquele primeiro estudo eram pacientes que fizeram mastectomia e reconstrução imediata com implante. Esse eram pacientes que fizeram cirurgia conservadora com técnico oncoplástico, ou seja, o cirurgião ele tira a mama e remodela a mama, então ele faz uma plástica dentro da própria mama, tá? E foi exatamente o mesmo protocolo de estudo, tá? Então, a gente liberou com 15 ou 30 dias a amplitude, e também não deu diferença nem na incidência, nem na resolução das complicações, tá? Só que nesse estudo também não deu diferença no quanto tempo que elas demoraram para se recuperar. Então, aqui, né, nossos exercícios, tá? A gente tem um protocolo lá, a gente já começa a fisio no dia seguinte à cirurgia. Se não fez reconstrução, exercício livre. Se fez reconstrução, a gente limita 90 graus por só 15 dias. Eu vou passar aqui, então, o videozinho, eu com a minha residente, mostrando o nosso protocolo para vocês. Então, no primeiro dia de pós-operatório, os exercícios da fisioterapia para câncer de mama já iniciam. A diferença vai ser se a paciente fez ou não reconstrução mamária. Caso tenha feito a reconstrução, os exercícios vão ser limitados até a altura do ombro por 30 dias. Depois disso, liberação de amplitude livre. Caso não tenha feito a reconstrução, exercícios de amplitude livre desde hoje, ou seja, desde o dia seguinte à cirurgia. Nosso protocolo, então, inicia com o exercício de alongamento. A paciente vai fazer alongamento cervical por 10 segundos para um lado, depois para o outro, e depois lá para baixo. Na sequência, a paciente vai fazer exercício circular, de frente para trás, 10 vezes. Depois, a paciente vai colocar as mãos atrás das costas e vai alongar o peitoral e manter aqui alongado por 10 segundos. Pode voltar. Na sequência, a paciente vai segurar a queimadeira da cama, uma perna na frente e a outra atrás, e fazer exercícios pendulados. 10 vezes para frente e para trás e 10 vezes circulado. E a paciente vai começar a levantar os braços até a altura do ombro que fez reconstrução e até onde conseguir, até sentir dor ou sensação de repuxamento na incisão, levantar e descer 10 vezes.
Então, já desde o dia seguinte à cirurgia, todas as pacientes fazem isso, lembrando que se feita a construção, vai manter aqui até a altura do ombro. Então, a paciente, ela faz os exercícios no hospital e vai de alta por orientação a fazer todos os dias, de 1 a 3 vezes ao dia, e ela vai ser acompanhada pela equipe de fisioterapia ambulatorial até 6 meses de pós-operatório. Na consulta de 2 semanas após a cirurgia, são acrescidos 2 exercícios. Ela vai levantar aqui a mão, vai se aproximando da cama, da parede, e mantém o braço lá em cima, conta até 10 e volta. Vai fazer esse exercício lateral e anterior, a mesma coisa. Vai subindo, aproximando da parede, chega no limite, conta até 10 e volta e desce. Aqui, com 15 dias de pós-operatório, as pacientes têm a construção, que estavam limitando o exercício para 90 graus, também já são liberadas a exercício em ambos de mim. Perfeito. Aí elas recebem esse daqui, essa pessoa sou eu, tá? Por isso que não tá pro rosto do papelzinho. Elas recebem também as fotos dos exercícios que é para elas fazerem em domicílio, e a gente vai acompanhando, a gente acompanha elas por até 6 meses, tá? E aí lá no ambulatório, né, vem a questão, né? Quando que a gente começa a liberar exercícios resistidos? Não tem nenhum artigo comparando intervalo de tempo seguro ou não para liberar exercícios resistidos. O que a gente tem é que eles são seguros, tá? Então, eu acho que eu citei esses 2 artigos em algum momento com vocês já. Antigamente também eu falava, além do número, eu fazia os números místicos, né? Do 90, da altura do ombro, a gente tinha um número místico que essa paciente nunca mais poderia pegar 2 a 3 quilos. Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez na vida, que carga da linfedema. E hoje a gente sabe que é o contrário. Esses estudos aí foram divisores de água, faz mais de 10 anos. Um foi publicado no New England, outro na JAMA. Era o mesmo protocolo de estudo. Esse aqui de cima eram pacientes que já tinham linfedema, e aqui de baixo eram pacientes que eles chamavam de risco de linfedema, ou seja, que tinham esvaziado os linfonodos. Eles pagaram para metade das pacientes 1 ano de academia, e a outra metade fez o exercício usual lá delas. No final do ano, elas estavam empurrando 20 quilos no supino em média, ou seja, né, 1000 vezes os 2 quilos imaginários que alguém lá atrás falou que era o máximo que elas podiam pegar. As pacientes aqui que já tinham linfedema tiveram menos quadros de exacerbação do linfedema, porque eram pacientes que já estavam na fase de estabilização do linfedema, né? E aqui as pacientes que não tinham linfedema, não deu diferença estatística na incidência, mas elas tiveram menos incidência de linfedemas que fizeram exercício, e com diferença significante, sensação de inchaço no braço. Ou seja, o exercício resistido progressivo supervisionado, ele foi protetor do linfedema, e faz todo sentido, né? Se a gente perde músculo, a gente perde o componente vascular de um braço que já está com componente linfático prejudicado. Então, ela pode sim voltar a fazer as atividades dela. Então, a nossa orientação a gente vai avaliando a cicatrização, né, e a gente vai liberando cargas progressivas. Muitas das nossas pacientes de função domésticas querem voltar a trabalhar, a gente vai liberando também aos poucos, né, e sempre observando os sintomas no braço. E aí a paciente vai perguntar para vocês o que ela pode fazer, né? Então, o que eu posso fazer? Aí eu pergunto, quem que é a paciente de vocês, tá? Vocês pensem quem que seria a paciente de vocês, aí visualizem uma mulher com câncer de mama. Ela pode ser essas mulheres, gente, ela pode ser atleta, ela pode estar grávida, ela pode ter um filho, ela tem sexualidade, né? Então, a gente tem que trazer essa mulher de volta para a realidade. Ou ela é uma paciente que não tem apoio nenhum. Então, ela tem que recuperar o mais rápido possível, sim, tá? Porque ela não tem apoio nenhum em casa, ela tem que fazer as coisas dela. Então, a gente tem que parar com aquelas orientações, não pode levantar o braço para pegar um copo, ela vai morrer de sede, tá? Baseado em nada, né? Baseado em mitos antigos. E aí, mais uma vez, né, eu falo, o que vocês pensam
que imagem de uma mulher com câncer de mama, muitas vezes a gente vai pensar nessa mulher, mas a gente tem que trazer ela para cá, tá? A gente tem esse perfil de paciente com câncer de mama? Tem, tá? Mas a gente tem que pensar em sempre trazer ela para o mais funcional possível. Por isso que eu falo, a fisioterapia precoce lá no hospital, né, esse pós-operatório recente, ela é essencial para que a gente consiga trazer a paciente para cá, que ela recupere mais rápido, que ela tenha menos dor, que ela consiga fazer, né, o quanto antes voltar às atividades dela. Gente, eu falei de cirurgia e de complicações cicatriciais. Esse mapa mental eu que fiz. Olha quantas outras complicações, né, essa paciente pode ter da cirurgia, da terapia-alvo, da endocrinoterapia, da rádio, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, em pré-habilitação e reabilitação precoce de todas essas sequelas, tá? Não dá tempo, lógico, de esmiuçar isso, eu só quero trazer para vocês, eu coloquei lá no class de vocês esse artigo, ele é muito legal, tá? Que ele fala da importância do exercício físico em todas as fases. Então, na parte da prevenção, tá? O que ele vai trazer? Então, a redução do tecido adiposo, alteração dos hormônios, diminuição do estresse oxidativo, a questão da estabilização dos telômeros, então vocês vão estudar lá os hallmarks, né, para entender que a telomerase, ela vai estar aí alterando a divisão celular, aumentando a divisão celular. Durante todos esses tratamentos, a questão da redução da caquexia, da perda de massa muscular, da cardiotoxicidade, do ganho de peso e da perda de massa óssea, e no pós, né, tratamento aqui, aumentando a resistência à insulina, ao sistema imune, a questão cardiopulmonar, a perda também óssea, depressão, distúrbios do sono. Gente, falei do câncer de mama, que é né, dentre muitos cânceres. Então, cada câncer, gente, tem as suas particularidades. E aí, a apostila traz alguns exemplos para vocês, né, que cada particularidade pode interferir. Então, às vezes, vocês vão estar lidando com uma gestante com câncer, ou um câncer que cursou com uma amputação, o próprio linfedema, a caquexia, aqui, às vezes, uma alteração óssea, um paciente ostomizado, traqueostomizado, um paciente com uma radiodermatite, com uma limitação de pele absurda, dificuldade de deglutição, olha a fono aqui ajudando a gente, tá? Uma paciente com menopausa induzida por quimioterapia, por cirurgia, paciente com sonda vesical, aqui chama nefrostomia, uma sonda direto do rim para fora, em câncer de colo de útero, isso acontece muito, nos cânceres urológicos. O paciente tem perda urinária, fístula, né? Eu acabei de... Hoje, a paciente que eu estava atendendo é uma paciente de incontinência, câncer de colo de útero, que ficou quase um ano com uma fístula vésico-vaginal xixi saindo pela vagina. Então, assim, né? E isso tudo vai interferir, sim, né? Então, é um universo a ser estudado e cada paciente é único, gente. Não tem, né, receitinha de bolo, é lidar com essas particularidades aí com bastante estudo, com bastante conhecimento. Pronto, falei bastante. Dúvidas? Deixa eu interromper aqui. Pode, quem que levantou a mão? Pode falar. Pode falar. Janaína, né? Pode falar. Acho que só a Janaína está na fila, né? Pode falar, Janaína. A gente não está te ouvindo, seu áudio está desligado. Eu não sei se... agora ligou. Oi, desculpa. Desculpa, parabéns pela aula, professora. Obrigada, tá? Eu queria saber como eu entrei, não sei se você falou antes, eu entrei já com a aula começada, mas eu queria saber qual o protocolo que vocês utilizam em termos de atendimento em relação ao número de sessões por semana. Eu vi a parte do ambulatório que você orienta em relação aos cuidados para a gente fazer, né, em casa, do que fazer, a gente faz isso também,
Eu trabalhei com oncologia há alguns anos atrás, hoje não trabalho mais, hoje eu trabalho com cardio, mas a gente, para as pacientes que a gente fazia enfaixamento, enfim, que a gente fazia os cuidados, a gente atendia mais de uma vez na semana. Mas, no geral, as pacientes são atendidas uma vez por semana e orientadas a repetir em casa os exercícios, porque tem um volume alto, né? Eu não sei se a realidade é pública ou particular, mas no público a gente tem um volume muito grande de pacientes e aí não consegue fazer individualizado mais vezes na semana, né? Então, eu queria saber como é que é a realidade e como que vocês atuam. Tá, ó, o pós-operatório recente, a gente atende, então, quando ela está começando alguma pesquisa, a gente faz o pré-operatório, mas se não, não, e no pós-operatório, atende no hospital, no PO1, aí orienta os exercícios em casa, aí vai para o PO7, 15, 30, 60, 90 e 180, a gente vai espaçando, e vai reavaliando, e aí, se nesse inteirinho a gente vê que ela precisa de algo mais intenso, ela vai para outro dia de atendimento, semanalmente até ter alta, tá? Mas isso não é paciente de linfedema. Paciente de linfedema, qual que seria o mundo ideal? Atender de segunda a segunda até reduzir o linfedema, tá? Porque o enfaixamento, né, a terapia compressiva, ela perde eficácia. Todo mundo, né, já colocou aquela calça apertada, se passou o Natal, se engordou, coloca aquela calça apertada, na hora que você coloca, você consegue respirar. Passou um tempinho, ela laceia. O enfaixamento é a mesma coisa. Então, o mundo ideal seria todos os dias. Nem no particular, muitas vezes a gente consegue fazer isso, tá? No SUS, quando ela vai aí já, linfedema causa parte para enfaixamento, a gente tenta marcar 2 vezes por semana, a grande maioria não consegue. A gente marca 1 vez por semana, e se ela tem um familiar orientado, a gente ensina o familiar a enfaixar. Então, a gente trabalha muito com essa questão de dar autonomia para o paciente. E tem a questão das autovestimentas que estão começando, não sei se vocês já ouviram falar, tem a importada que chama Circade, que imagina um velcro para um lado, um velcro para o outro, que a paciente vai apertando, só que a Circade é extremamente cara, tá? Ela em dólar, sei lá, deve estar uns R$2.000, né? Agora, para o SUS é inviável, mas tem algumas sendo feitas, sendo desenvolvidas no Brasil, então, ou às vezes a gente orienta a autovestimenta para essas pacientes. Mas no particular, né? Agora estou falando de SUS, no particular, um pós-operatório, né? A gente geralmente atende umas 2 vezes por semana, e a paciente que vai fazendo os exercícios, vai recuperando. Eu, particularmente, a paciente que já fazia academia, eu libero geralmente ela rápido para academia, né? E aquilo, é aquela parceria físio-educador físico, né? Então, assim que possível, eu já libero. Tem paciente que nunca fez academia, né? E aí é um pouquinho mais difícil, assim, eu tenho que trabalhar, aí eu fico lá uns 2, 3 meses com ela, acompanhando até ela ter alta e voltar para as atividades dela. Acho que é isso. Obrigada. E mais uma questão. Quando eu trabalhei lá atrás com o meu trabalho, meu último trabalho foi mais ou menos cerca de 8 anos atrás, a gente fez um projeto com mulheres de câncer de colo de útero, que eu já achei bem engraçado como as coisas se modificam com muita facilidade, porque 8 anos nem é tanto tempo assim. Hoje o câncer, o segundo câncer mais importante na mulher é o de colo, né, e não mais o de útero, de colo de útero. A gente fez um trabalho para avaliar a funcionalidade dessas mulheres durante o tratamento e pós-tratamento com a radioterapia e a quimioterapia, né? Com um trabalho bem bonitinho, bem desenhado, a gente acabou não conseguindo publicar numa revista de mais importância por conta da amostra. Ficou faltando 2 pacientes via SUS, a radioterapia não me ajudou. Eu sei como é. Eu viria quebrado, enfim, aí acabou a gente... Mas por que eu estou falando desse trabalho? Porque nesse trabalho o que a gente via de mais interessante era que as mulheres tinham muita dificuldade na parte de exercício, de aprendizado mesmo, assim, porque elas nunca tinham feito. Mas o maior impacto para essas mulheres era muito mais relacionado à sua funcionalidade, muito mais relacionados às queixas que você comentou, de incontinência, ou de vaginismo, ou de várias
alterações, assim, relacionadas à parte sexual, né? E essas eram as maiores dificuldades. A gente fez o teste de degrau com essas mulheres, fez teste de senta e levanta, né? E o TUG. E, no geral, mesmo pós-químio, né? Mesmo pós-rádio, elas evoluíam muito bem com as orientações e com os exercícios. Mas a parte de qualidade de vida, a parte de sexualidade, ou como a gente não tinha esse atendimento, a gente só fez uma avaliação pontual, era a pior parte. Aí eu queria saber, em relação aos exercícios, se vocês ensinam alguma parte dos exercícios de assoalho pélvico no ambulatório para essas mulheres. Eu estou estruturando agora o serviço de oncopélvica lá, o serviço de físio, né, na oncopélvica, porque a gente tinha físio, assim, o hospital escola, a instituição pública, a única concursada lá sou eu, né, a única funcionária, o resto é tudo pesquisador. Então, a gente tinha pesquisadoras na oncopélvica que acabaram abandonando o projeto por questões pessoais, e aí ficou um tempo sem físio, agora eu estou reestruturando. E a gente reestrutura com pesquisa, né? Que é a forma da gente conseguir atender. Só para você ter uma ideia, a gente tem 300.000 publicações de prevenção de mucosite oral em câncer de cabeça e pescoço ou em câncer hematológico, e a gente não tem uma publicação de mucosite vaginal, não tem. Tem um ou outro relato de caso. Então, eu estou estruturando primeiro um protocolo de laser intravaginal na vigência da rádio. Não existe. Tá? Então, a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso. E aí, agora a gente vai estruturar um protocolo de prevenção da estenose com a questão dos dilatadores vaginais, e a gente vai estruturar também um protocolo de avaliação de disfunções miccionais. Tá tudo engatilhado, esses projetos começando, tá? Assim, até a Físio vai começar essa sexta-feira, uma das pesquisadoras, né? Porque a gente não tinha. O que pode acontecer? Além da incontinência no câncer de colo, o câncer de colo, toda cirurgia oncológica precisa de margem, né? Então, a depender do tamanho da lesão no colo, quando ela tem indicação de cirurgia, porque é só nos estadios iniciais que tem, senão vai para rádio, a cirurgia tem que tirar as fáscias, e pode cursar com lesão nervosa. Então, uma das sequelas, às vezes, do câncer de colo é a retenção urinária, não é nem a incontinência. E a paciente, ela não urina, ela só consegue urinar se sondando. Então, isso também pode impactar, com certeza vai impactar exercício, qualidade de vida, enfim. Então, a gente tá fazendo o levantamento o protocolo, né? A gente vai levantar a incidência dessas disfunções miccionais, e a gente tem uns estudos com com neuromodulação para essa bexiga hipoativa, enfim, tem muita coisa legal que dá para fazer, muita, muita, muita coisa. Você é físio, Janaína? Eu sou físio. Mas se você quiser, a gente conversa, né? Eu passo, se você tiver interesse em aprofundar, eu te passo o que tem de artigo, de colo. Eu dei uma olhada lá no material, né? Como eu falei para você, hoje eu trabalho muito mais com cardio, mas hoje eu também trabalho numa UTI de um hospital geral, então eu pego um pouco de tudo. Sim. Né? E a gente tem alguns casos de paciente, obviamente, oncológico, Sim. mais agudo, né, do que a nível ambulatorial. A gente tem cirurgia oncológica no hospital, mas a realidade é essa que você falou, né? Normalmente as mulheres chegam já no estadiamento avançado, já com muita dificuldade para manter. Uma última pergunta, professora, para caso outras pessoas também queiram participar. Para essas mulheres de câncer de colo de útero, você encontra dificuldade para agachamento e avanço em relação à rádio? Porque como a rádio, ela pega essa região, né, pélvica toda, e acaba fazendo, né, aderência, você tem algum relato de dificuldade? Porque nas pacientes que eu avaliei, todas faziam senta e levanta muito tranquila, todas agachavam muito bem. Nunca reparei, nunca evidenciei, né? É que assim, né, o oncopélvico é um universo à parte, né? Eu já vi, por exemplo, lesão nervosa, mas assim, não necessariamente colo, cirurgia pélvica, lesão nervosa para o posicionamento na cirurgia, enfim, né? Mas algum quadrozinho mais agudo, assim, a longo prazo não. Agora,
mas assim, a cabeça do pesquisador pira, né? É uma ótima oportunidade de estudo. Inclusive, eu pensaria mais em câncer de vulva. A vulvectomia da vulva, aí sim, porque tem umas cicatrizes extremamente que limitam, com certeza. Para colo, nunca reparei. Tá bom, professora, muito obrigada, viu? Obrigada pela aula. Imagina. Alguém mais? Perguntas, dúvidas da aula, da apostila, do que quiserem, gente, aproveitem. Estão tímidos hoje, Júlio? Eles estão fazendo fila para falar, estão se organizando. Mas Sim. a maioria do pessoal que comentava desde o começo da aula ainda está aqui, né? Então, provavelmente o pessoal... Será que vocês não tem nenhuma perguntinha ainda, pessoal? Não sobrou nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade sobre o tema? Aproveitar da professora Samantha, se eu puder contribuir também, estamos aí. Acho que estão. Tem experiência na pediatria? Não tenho, Elaine. Deixa eu colocar aqui não tenho. Se você tiver alguma dúvida específica, eu posso saber se eu consigo tirar. Mas não, a Unifesp, a pediatria, a oncopediatria, né, vai para o GRAAC. Então, a gente não tem paciente pediátrico, geralmente, pela onco, né? Assim, casos atípicos, né? Uma vez, eu fui o meu orientador de mestrado e doutorado, ele operou uma criança de 10 anos com sarcoma de mama no GRAAC. E aí, lógico, né? Câncer de mama não é rotina do GRAAC. Ele me chamou para orientar as físicas de lá em relação aos protocolos de movimentação de meio superior. Mas, assim, de disfunção miccional, se é essa a dúvida, eu não tenho. Até eu sempre falo quando eu vou dar aula, gente, alguém tem que ir para o lado da oncopediatria, da parte de disfunção miccional, porque é difícil ver quem seja, né, quem estude focado isso. Mas, assim, os cânceres pediátricos, de maneira geral, são mais cânceres relacionados ao sangue, né? Linfoma, Sim, não Hodgkin, ou os sarcomas, os isso que eu ia cânceres falar, né? ou a questão de sarcoma, amputação. Os casos de PED que eu atendi, normalmente, se trabalhava muito a questão do desenvolvimento neuromotor mesmo da criança e da questão da preocupação de perda de massa óssea, com crianças que evoluíam com traqueostomia, porque a minha realidade é a minha realidade hospitalar, né? Então, é diferente. O pouco contato que eu tive de pediatria na época da residência era isso, assim, os pacientes que a gente pegava da PED, de oncologia, eram muito focados nessa parte mesmo. Você fez residência onde? Eu fiz no hospital de base aqui do Distrito Federal. Ah, você é de Brasília. Eu estou de Brasília. Tá. Mas a minha parte de onco eu vi muito no HUB, no Hospital Universitário também. Entendi. Eu fiz as duas coisas. Ó, tem pergunta no chat aqui. Você possui algum artigo PO tardio de nefrectomia parcial? Eu atendo os POs imediatos de nefrectomia, gente. Que, para quem não sabe, nefrectomia é retirada do rim. É uma das cirurgias mais dolorosas no pós-operatório. Não sei se vocês têm experiência em atender. Os pacientes urram de dor no pós-operatório. Geralmente vem com catéter peridural da cirurgia, né? Mas que você tem alguma dúvida específica, Patrícia, sobre nefré? Em relação à cicatriz, né? É uma cicatriz bem diferente aqui na região lateral. Não sei qual que é a sua dúvida. O que você gostaria de saber especificamente da nefrectomia? Eu tenho mais experiência com a parte mais imediata. Eu queria saber, Janaína, como seria o tratamento. Tá falando na verdade, perdão, foi a Elaine que perguntou da nefrectomia. Não, foi a Patrícia que perguntou da nefrectomia.
Não sei se tem alguma dúvida específica, se quer abrir o áudio para falar. Ela colocou aqui, em relação a exercícios mesmo, que ela vai começar a atender uma paciente. Sim, assim, contraindicação, não tem, assim, né? Só uma nefrectomia parcial, provavelmente de um lado só. A função renal vai estar ok, né? Não tem contraindicação, nenhuma, assim, você já é tardio, já está cicatrizado, o paciente está sem dor. Tem que ver só se não tem a questão de alteração de mobilidade por conta de respiratória, alguma aderência, enfim, né? A Patrícia é física ou educadora física? Ou outra profissão, né? Porque eu não sei só os dois, físico, tá? Aí dá uma olhadinha a cicatriz, né? Você não tá limitando a amplitude, né? A parte de diafragma, fazer uma liberação aí de diafragma, enfim. Mas de modo geral, e às vezes pode ser que ela tenha, por conta dessa dor do pós-operatório, enfim, ter alteração de proteção mesmo, né? Postural, enfim. Tem que avaliar exatamente o que ela está apresentando. Mas, sim, se é um pós-operatório tardio, contraindicação de exercício não tem. Imagina. José vai falar? Eu gosto assim, vai passando o tempo, o pessoal vai começando a lembrar de uma dúvida que tem e vai começando a surgir. É que o José vai abrir o áudio dele. Colocou o negocinho, pode falar, José Carlos. Pode, José. Só um minutinho. Tá. Eu já havia falado ao último encontro nosso a respeito de uma paciente que eu assisto não como um exercício, mas como apoio de um educador físico, de um ex-atleta da seleção brasileira de corridas, né, de maratona. Eu converso muito com ela e ela fala das experiências que ela tem de tratamento. E ela tem, eu já tinha comentado, algumas fases boas, né? Que ela está bem melhor, e outras fases que ela fica pior. E que ela está vindo aí de uma radioterapia, enfim. Então ela fica mais debilitada. Hoje ela às vezes precisa até de usar uma bengala. E eu queria, de todas as formas, ajudar também como educador físico no meu espaço de trabalho, que é uma academia de reabilitação física aqui na cidade de Campinas. Então eu tenho algumas possibilidades aqui, né? Além de equipamentos de fortalecimento muscular, específico para trabalhar com pessoas debilitadas. Eu diria até que um abdominal eu consigo trabalhar no equipamento sentada, por exemplo, né? E vejo que essa pessoa precisa de tudo isso que está aí. Mas a minha preocupação com essa pessoa foi que o histórico que ela tem de ter feito regularmente fisioterapia, então ela precisa avançar um pouco mais além da fisioterapia, e nesse meu espaço, que ela até vai me visitar ainda, eu consigo trabalhar. Eu tenho uma piscina aquecida, coberta, eu tenho os equipamentos, por exemplo, eu tenho uma pista de atletismo no meu entorno de 100 metros, com 3 raias, tem uma quadra polivalente para trabalhar com recuperar jogadores de basquete, de vôlei, de futebol também. Então eu queria, de todas as formas, ajudar, porque o que eu tenho na minha cabeça, né, que a pessoa vai ficando a cada dia mais debilitada e que falta assim alguma coisa para levantar essa autoestima, para que ela possa pegar gosto pelas coisas que eu acho que vai trazer resultado para ela, que é um pouquinho além da físio que ela faz por conta do tratamento dela. Eu queria saber com vocês a parte psicológica. Eu vejo que as pessoas elas ficam muito caídas, né? Muito para baixo, quando a gente fala da parte psicológica. Eu falo da depressão, né? Eu falo do humor, eu falo do sono. O que a gente poderia estar ajudando nesse sentido? Você sabe, eu não lembro se você falou aula passada, ela teve câncer de quê?
Ela teve um câncer de mama, né? Mas que houve a metástase. Tá. Né? Jovem? Ela já tem uma idade mais ou menos dos 45 anos. A idade jovem, para câncer de mama é jovem. Eu sempre falo assim, né, para os meus alunos. A gente tem a questão da dor total, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso em onco, a gente fala muito. Vamos supor que o paciente está com dor. A dor não é só dor física, né? Então, assim, essa questão não é só o câncer, a disfunção não é só o câncer. O que causou, né? Ela queria ter um filho, não teve porque ela fez químio e o ovário parou de funcionar. Ela perdeu o emprego. A companhia dela largou ela. É muito comum, né? Então, assim, o que ela perdeu em volta? Para estar associado, além da perda da mama, né? Além da perda da autonomia, a perda financeira, que muitas vezes está impactado. Então, é muito multifatorial. Não é só a doença em si, mas o que ela traz junto de perda, né? Porque a gente perde muitas coisas, né? E assim, o que é importante para ela? Lógico, o ideal seria ela estar com um profissional especializado, com um psicólogo junto, né? Porque a gente não tem capacitação técnica para lidar com uma alteração psicológica. Mas, dentro da tua área, né, assim, o que ela gosta de fazer? Né? Então, assim, tentar descobrir. Eu falei assim, que sonho eu ter tudo isso para trabalhar com os pacientes. Eu estava falando, eu tenho 3 raios. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Né? Dentro da estrutura que você tem, o que dá prazer para ela fazer? Que libera endorfina, que faz ela, nossa, que tesão, eu quero estar lá e eu quero fazer isso. Né? Tentar encontrar, né, sei lá, tentar resgatar nela algo que dê prazer, que seja prazeroso, para que ela saia assim, né, até onde a física está chegando, e o que você consegue trazer a mais, aqui mais trazendo a questão prazerosa de estar fazendo aquele exercício associado. Quer complementar alguma coisa, Júlio? Não sei. É o que eu coloquei aqui do lado, é o vínculo afetivo, concordo 100%. Quando a gente vai tentar melhorar através do exercício, encontrar, inclusive uma das maneiras de garantir adesão ao exercício físico, é você criar vínculo afetivo. Então, tem gente que gosta de correr, você vai trabalhar com corrida. Tem gente que odeia exercício, então nós vamos oferecer exercícios que ela nunca fez, vamos oferecer atividades que ela nunca fez. Na aula passada eu mostrei, o último slide que eu mostrei, ele mostra um pouquinho da relação do exercício com depressão, com ansiedade, acho que com qualidade de vida e fadiga. Tinham 4 fatores ali. É um dos artigos que estão no grupo da Campbell, é um dos artigos que estão no Drive. Então ele fala um pouquinho sobre a prática de exercícios físicos, ele mostra aquelas ressalvas que eu coloco, né? Algumas intensidades que pode melhorar. Mas só o fato dela fazer, e se você conseguir, através do vínculo afetivo, garantir a adesão dela ao exercício físico, já muda todo o processo. Cara, você tem uma infinidade de ferramentas na mão aí, é só usar. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Eu já fiz esse primeiro convite, vamos lá, vamos conhecer o que eu tenho, eu quero falar de tudo com você, eu quero ver onde é que eu posso te ajudar. Quero ver você sentir prazer em alguma coisa que eu tenho aqui, para que a gente possa criar um vínculo, e esse vínculo que eu queria era exatamente isso, eu queria um vínculo regular com ela. Eu vou respeitar todos os momentos, porque cada um é um, mas eu queria criar esse vínculo regular com essa pessoa, com essa paciente que hoje está sofrendo um pouco com esse câncer. Mas está ótimo, foi muito bom a informação que vocês me deram, me ajudaram bastante. Sucesso aí, José. Eu agradeço. E aí, pessoal? Alguém? Ninguém mais? Todo mundo com frio hoje. Dependendo da cidade, está chovendo. Só Nova York que tá só. Né? Então...
Ninguém mais? Não querem perguntar mais nada, nem em relação... De verdade, Arthur. A apostila. A dúvidas passadas. Eu não sei se alguém que está aqui está atrasado na V1 e na V2. Tem algumas poucas pessoas atrasadas. E pedir para tentar entregar a atividade. Algum recado, Júlio? Não, já falou da V1 e da V2, já tinha as atividades avaliativas, já foi. Pessoal, convidar vocês para, nessa reta final, tá? Ter bastante atenção nessas atividades, quem ainda não entregou. Não deixe passar nenhuma dúvida, apesar de que nós passamos nossos contatos de rede social, apareceu depois, vocês podem perguntar, mas aproveitem agora para deixar dúvidas no mural, se aparecer nesse período, que a gente já compartilha com todo mundo, já melhora a experiência da disciplina, né? E eu acho que só isso que eu tenho para falar hoje. O solo foi muito, muito esclarecedor em vários pontos. Também fiz várias anotações. Que bom. Tá certo. Certeza, gente, que ninguém mais quer perguntar. Vou falar para a Janaína continuar perguntando. Ela parou para vocês falarem. Né, Janaína? Então é isso. Deixa. Tá bom? Aqui eu tenho que dividir a atenção na aula e no pequenininho, mas estou prestando atenção. Sim, a minha tá no meu irmão, senão eu não consigo dar. Fala, tchau, gente. Foi muito legal aprender sobre oncologia. Ai, tchau, meu amor. Boa noite. Boa noite. Eu vou parar a gravação, tá?